bem-vindos e bem-vindas. Hoje nós vamos falar de pecados geracional. O que significa pecado geracional? Os pecados que são passados de geração a geração. E diz respeito, às teorias que diz sobre a árvore genealógica dos nossos antepassados. A princípio, essa teoria, ela nos causa uma vontade de saber por que determinada coisa na minha vida está se repetindo, por que eu estou tendo determinados problemas, Então, como eu não tenho respostas imediatas e satisfatórias, eu busco por essas teorias que existe um pecado de um antepassado meu que está me influenciando agora e atrapalhando a minha vida. É interessante essa teoria, que a gente fica pensando que realmente, se existe isso, eu tenho que fazer algumas coisas, algumas sessões, junto com um grupo, para sanar esse problema. E aí a minha vida vai melhorar. Biblicamente, essa ideia não está certa. Por quê? A misericórdia de Deus não permite que nós paguemos pelos erros dos nossos pais, dos nossos avós, ou bisavós, ou tataravós, tetravós. Não é assim que funciona. As coisas de Deus, o reino de Deus, ele é alicerçado na justiça e na misericórdia. Quando a gente diz do pecado de Adão, que passou para toda a humanidade, é o pecado original. Não se passou a culpa de Adão, passou-se as consequências desse pecado. Qual que é a consequência? É que nós fomos desligados de Deus. Com esse pecado teve um rompimento. Aquilo que era comunhão, não teve mais a comunhão com Deus. Mas a misericórdia de Deus providenciou imediatamente uma solução, que foi o quê? O sangue de Cristo, de um Deus, para redimir o pecado, para nos ligar novamente a Deus, porque teve esse desligamento lá. Então teve uma consequência, mas não a culpa, Então, aquilo que fazemos, nós somos responsáveis por tudo que fazemos. Cada um paga, vamos dizer, pelo seu pecado. Não tem como eu peco e meu filho tem que pagar por mim. Alguns versículos na Bíblia diz, que os filhos comeram uvas verdes, que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. E depois tem um outro versículo que diz que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração e abençoa até a 1000ª geração. No contexto, se você tirar esse versículo e fizer disso uma verdade
absoluta, você pode criar muitas teorias em cima disso. Mas esse versículo, no contexto bíblico, ele está dizendo da proporcionalidade, que a misericórdia de Deus é infinitamente maior do que a sua justiça. É isso que quer dizer. Por que a gente sabe que isso aí não é uma verdade, uma regra, e é assim que age? Por quê? A Bíblia não se contradiz. Se você tirar um versículo, você vai interpretar ele erroneamente. Por isso tem que conhecer as Escrituras, porque está nela a verdade. Num episódio que mostra lá no Novo Testamento, porque isso que eu citei está no Antigo Testamento, que Jesus está passando perto de um cego e um dos apóstolos pergunta se é ele que pecou, os pais dele, para que ele nascesse cego. Jesus disse que nem ele, nem os pais. Que aquela condição dele era para manifestar a glória de Deus. E foi manifestado, porque Jesus fez com que ele visse novamente, né? Porque ele era cego de nascença. Jesus, nessa história, Jesus cospe na terra, faz um barro, passa nos olhos dele e pede para ele lavar na piscina de Siloé. E ele volta enxergando. Isso tem um propósito que Jesus fez isso. Ali ele estava, porque em outras partes, né, que ele cura cego, ele cura de outra forma, né? Essa especificamente foi com lodo. Tinha um propósito. Ali estava já sendo introduzido os sacramentais, que ele utilizou, o que a igreja utiliza quando, no exorcismo, por exemplo. Tem os sacramentais que o exorcista utiliza. Não é uma coisa aleatória, tudo tem um propósito, um significado com base bíblica. E na tradição da Igreja Católica, isso vai nos dizer que a interpretação da Bíblia ela tem que estar contextualizada, senão a pessoa vai ficar sendo enganada, porque a nossa mente ela tende a ficar completando os espaços vazios, aquilo que a gente não compreende, a gente dá uma explicação do nosso entendimento. E o nosso entendimento, ele é falho quando a gente não conhece todo o contexto. A gente erra muito por causa da nossa percepção, da nossa imaginação. Ali começa a entrar tudo junto, nossa imaginação, nossa percepção, e ela é falha. Por isso que precisa de um estudo mais aprofundado das Escrituras para a gente compreender, né? Então, essas teorias que diz sobre isso são teorias que sutilmente está mostrando que a misericórdia de Deus ela é falha. Ou seja, está nos ensinando o caminho errado. Porque não é isso que acontece. Se você peca e você arrepende do pecado, você pede perdão, arrepende daquilo, não vai praticar mais e você está perdoado. Simples assim. Por que é simples assim em termos de entendimento? Porque Jesus já pagou o preço. Ele já abriu a porta da comunicação com o Pai. Então, quando você pede perdão para Deus, Jesus já fez o sacrifício e Deus te perdoa. Porque Ele olha para você com os olhos de misericórdia. Porque todo aquele
aquele que arrepende alcança o perdão dos pecados. Quando a gente pede perdão, porque a gente arrependeu, né? Não precisa desse esforço humano, né? De ter que pagar para fazer uma sessão, para ver os antepassados, o que aconteceu, para alcançar lá atrás e quebrar lá atrás essa maldição para que não chegue em mim. O que passa para nós dos nossos pais ou avós, né? No máximo assim, ou dos antepassados no sentido de genética. Dos nossos ancestrais, a gente herda a genética. Às vezes algumas doenças, né? Isso a gente herda da nossa família. Mas o que a gente herda dos pais propriamente dito? A educação. Então, se um pai, ele maltrata a esposa, bate na esposa, o filho vê esse exemplo, ele aprende. Então, ele está herdando aquilo do pai, aquela educação, aquele comportamento. Se quando ele crescer e repetir isso, ele está pecando por conta própria, porque ele tem a liberdade de escolha. Sempre isso tem que estar na nossa mente, que nos foi dado a liberdade de escolha. Tudo que nós fizermos, isso retorna para nós, ou como mérito ou demérito. Então, se o pai faz isso e o filho cresce e decide, eu não vou ser assim, não vou tratar a mulher assim, igual meu pai tratou a minha mãe. Então, significa que ele escolheu não ser assim, né? E isso é uma bênção, porque ali ele já quebrou uma educação errada que estava sendo passada para ele. Agora, se o filho repete, ele repete porque quer, porque ninguém te obriga a ser assim. Todos nós temos inteligência, todos nós temos. E conseguimos perceber e analisar e ver aquilo que está certo e que está errado, né? Então, se está errado, eu não vou fazer. Um pai alcoólatra, por exemplo, ele está ensinando o filho a ter aquele tipo de comportamento. Mas o filho pode escolher não ser assim, porque vê que esse comportamento do pai causou sofrimento nele, nos irmãos, na mãe, né? E ele decide não ser. Então, essa questão de pecado geracional, pecado que passa dos pais para os filhos pagam pelo erro dos pais, isso não é bíblico. Isso está errado. Isso é uma heresia e ofende a Deus, porque Deus é misericordioso, não precisa dessas coisas para alcançar o perdão de Deus, basta falar com Deus, ok? Então, até o próximo vídeo.